ambiente da escola estadual Professor Nogueira ficava carregado de um silêncio estranho às 8 da manhã de uma segunda-feira qualquer. Era uma escola comum, no centro de uma cidade pequena onde nada realmente extraordinário acontecia. Mas tudo mudou quando a ala oeste da escola foi reaberta após uma reforma. O corredor da ala oeste fora fechado nos anos 70, depois de uma sequência de desaparecimentos que ninguém parecia querer discutir. Era assunto tabu, algo que os alunos ouviam em conversas sussurradas ou como história de terror em roda de amigos, mas raramente se falava abertamente. Quando a escola decidiu abrir o corredor novamente, reformando junto com as salas antigas, ninguém imaginava que isso reavivaria as memórias de coisas que preferiam esquecer. Mas a reforma seguiu, e o corredor, enfim, ganhou vida nova. Até a primeira noite após a reabertura. Luana, uma aluna do segundo ano, tinha uma curiosidade inata e uma leve obsessão pelo mistério. Para ela, as lendas não passavam de histórias de acampamento. Nada além de uma pegadinha do passado, pensava. Ela estava acostumada a ouvir histórias sobre o que acontecera nos anos 70, como se fossem apenas parte de uma ficção antiquada. Contudo, tudo começou a mudar quando os rumores de sons inexplicáveis passaram a se espalhar. Alguns alunos relataram ter ouvido passos no corredor mesmo quando estava vazio. Outros juravam ouvir sussurros vindos das paredes. Certos professores evitaram a ala o máximo que puderam, e aqueles que se aventuraram por ali voltavam pálidos, evitando perguntas. Luana, intrigada, decidiu investigar. Talvez, pensava, encontrasse alguma pista para alimentar seu caderno de histórias paranormais. Na noite de sexta-feira, quando a escola já estava quase vazia e os corredores mergulhavam na penumbra, Luana resolveu aproveitar o silêncio para explorar. Acompanhada por sua amiga Letícia, elas caminhavam pela escola até que a luz oscilante das lâmpadas guiou seus passos até o corredor oeste. Elas pararam em frente à porta de ferro que levava ao corredor e Luana sentiu uma onda de adrenalina correr por seu corpo. "Você tem certeza de que quer entrar, Luana?" "E se?" Letícia começou a perguntar, hesitando. "Se for só uma lenda boba, então não tem nada demais, certo? Além do mais, se algo de verdade aconteceu aqui, talvez seja melhor finalmente descobrirmos o que foi." Luana tentava soar confiante, mas sua voz tremia levemente. Quando empurrou a porta, o rangido ecoou pelas paredes, e Letícia imediatamente recuou alguns passos. Era como se o próprio corredor tivesse vida, exalando um cheiro de mofo e um frio que cortava. Lá dentro, as paredes eram cobertas de pintura descascada, e as portas das antigas salas de aula pareciam observá-las, como olhos frios e escuros. Então ouviram passos atrás de si. Letícia se virou rapidamente, segurando o braço de Luana. "Tem alguém aqui com a gente", sussurrou, a voz embargada pelo medo. Mas não havia ninguém ali. O corredor estava deserto, exceto por elas. Ao longe, mais passos. Luana sentiu o coração acelerar, mas decidiu continuar. Mais adiante, uma das portas estava entreaberta, e pela primeira vez ela sentiu pavor tomar conta de si. Ao empurrar a porta com um leve toque, viram algo que gelou seus ossos. Havia nomes riscados na parede da sala, com datas antigas, os mesmos nomes dos alunos desaparecidos nos anos 70. Letícia começou a chorar em silêncio, enquanto Luana, em choque, tentava processar o que via. O ambiente, outrora opressor, parecia agora uma câmara de pesadelos. Elas tentaram sair, mas ao se virarem, o corredor parecia mais longo, infinitamente mais longo do que era antes. A luz oscilava, lançando sombras que pareciam brincar nas paredes, sombras que ganhavam forma e pareciam observá-las. "Luana, vamos sair daqui!" Letícia gritava, a voz abafada pelo pavor. Mas, à medida que corriam, os passos atrás delas pareciam se aproximar. De repente, a figura de uma mulher pálida, de olhos fundos e expressão angustiada, apareceu na frente delas, bloqueando a saída. Era uma visão espectral, quase como se estivesse congelada no tempo. A figura sussurrou algo, uma melodia antiga que parecia deslocada no tempo. "Vocês precisam sair daqui, antes que ele acorde." Antes que pudessem responder, a figura desapareceu, e uma força invisível empurrou-as para trás. A escuridão agora era total, e os passos voltaram se aproximando como um tamborilar de morte. Luana, em um último esforço, segurou Letícia e gritou: "Feche os olhos e corra." Sem hesitar, as duas correram de volta, guiadas apenas pelo instinto, até que, finalmente, a porta do corredor apareceu, e elas saíram cambaleando, respirando o ar frio da noite. No dia seguinte,
Luana tentou contar aos professores sobre o que havia acontecido, mas foi recebida com descrença e risadas. Ninguém mais queria acreditar naquela história, especialmente os adultos, que se recusavam a tocar no assunto. Entretanto, para Luana e Letícia, aquilo não fora um sonho. Elas ainda podiam sentir o frio do corredor e ouvir os passos de algo que espreitava nas sombras, esperando o momento certo para despertar por completo. Sabiam que a escola escondia segredos sômbrios, segredos que a reforma despertara e que jamais voltariam a dormir. Era o segundo mês de Gabriel na escola municipal Bento Machado, e ele já sabia duas coisas. Primeiro, que a cidade era um poço de histórias estranhas. Segundo, que o armário na sala de biologia não deveria ser aberto. Nunca. Era uma regra não dita. Um daqueles mistérios velados, sussurrados pelos corredores e evitados por professores e alunos, como se a própria menção do armário pudesse provocar algo aterrador. Tudo começou em uma tarde silenciosa, quando Gabriel se deparou com 3 colegas conversando aos sussurros na sala de biologia. A porta estava entreaberta, e eles cochichavam enquanto lançavam olhares furtivos para o armário velho e desgastado, trancado com um cadeado enferrujado. Uma das meninas, Ana, balançava a cabeça em descrença, enquanto o rosto pálido de Mateus traía o pavor. Achei que era brincadeira, Gabriel interrompeu, atraindo o olhar assustado dos 3. O que tem nesse armário, afinal? Aquele armário está fechado há anos, disse Mateus com um tom sombrio. Reza a lenda que uma garota se escondeu ali durante uma tempestade e nunca saiu viva. Gabriel riu nervosamente. Nunca saiu viva? Como assim? Ana cruzou os braços, inquieta. Ela surtou depois de ser deixada para trás por colegas de turma, fechou-se ali e ficou sozinha. Dizem que as últimas palavras dela ainda estão presas lá dentro, como um grito abafado que nunca acaba. Apesar da relutância dos outros, Gabriel foi atraído pela curiosidade como uma mariposa para a luz. Ele era novo ali e não compartilhava o mesmo receio que os colegas mais antigos tinham. Tudo aquilo soava absurdo demais para ser verdade. E o silêncio ameaçador do armário parecia um desafio pessoal para ele. Certa tarde, a curiosidade finalmente falou mais alto, e ele ficou na escola até depois do horário, esperando que o prédio ficasse vazio. Quando as vozes dos alunos foram sumindo, Gabriel dirigiu-se à sala de biologia com passos cuidadosos. O ambiente estava imerso em um silêncio inquietante, que parecia amplificar o som do próprio coração. Ao entrar na sala, ele fechou a porta suavemente e se aproximou do armário. O corredor estava mergulhado na penumbra, e uma sensação pesada pairava no ar, como se o ambiente carregasse um segredo antigo demais para ser revelado. Gabriel puxou um grampo que trouxera de casa e começou a mexer no cadeado, forçando-o a abrir. Então, no momento em que o cadeado cedeu, um arrepio gelado percorreu sua espinha. Ouviu um som abafado vindo do armário, um murmúrio fraco, quase uma súplica. Por favor, ajuda. Gabriel se afastou instintivamente, o sangue gelando nas veias. O que ouvira não parecia real, mas a voz era clara e desesperada, como se estivesse soterrada por camadas de tempo e poeira. Respirando fundo, ele abriu lentamente as portas do armário, e dentro apenas escuridão. Gabriel inclinou-se para ver melhor, e de repente sentiu um cheiro podre e úmido que quase o fez engasgar. Ele tentou afastar o rosto, mas algo parecia impedi-lo. Era como se uma força invisível o segurasse, como se o próprio ar ao redor do armário se tornasse pesado e espesso. Lentamente, o murmúrio voltou, mas desta vez estava mais claro. Era uma voz feminina, triste e cheia de rancor, que sussurrava palavras em um tom arrastado, como se estivesse presa em um pesadelo. Eles me deixaram, não vou perdoar. As palavras ecoavam na sala, reverberando nas paredes frias como um lamento. Gabriel sentiu um calafrio intenso percorrer seu corpo e percebeu que a porta da sala de biologia estava trancada. Ele estava preso ali, sozinho com a voz. De repente, algo tocou seu ombro. Um toque frio, quase espectral. Ele se virou abruptamente, mas não havia ninguém. No entanto, o armário permanecia aberto, como uma boca faminta esperando para devorar. Ele tentou sair, mas sentiu uma força invisível segurando, empurrando-o para mais perto do armário. Gabriel resistia, mas algo nele parecia compelido a se aproximar, como se o armário tivesse uma vontade própria. No fundo, havia algo, uma sombra se movendo com uma forma indistinta que parecia pulsar, crescendo e se contorcendo. Eles nunca mais vão te encontrar. A voz ecoou, agora, como um grito raivoso que reverberava em seus ouvidos, ecoando nas paredes frias da sala.
Gabriel tentou recuar, mas tropeçou e caiu. E quando olhou para cima, viu o rosto de uma garota, pálido e vazio, com olhos que pareciam poços sem fundo. Ela o encarava com uma expressão de dor infinita, uma boca retorcida num sorriso amargo, como se estivesse saboreando o medo dele. A última coisa que Gabriel viu foi a mão espectral estendida na direção dele, enquanto o mundo ao seu redor desvanecia em sombras e gritos abafados. A escola nunca mais ouviu falar dele, mas quem passava pelos corredores vazios da sala de biologia jurava ouvir uma voz fraca e distante, implorando, chorando, aguardando. Quando a última batida da chuva contra as janelas da Escola Estadual Santo Antônio parecia finalmente ecoar pela tarde vazia, Fernanda percebeu que algo estava errado. Ela, Lucas, Ana e Rafael tinham ficado para resolver um trabalho de história na biblioteca. E a última coisa que esperavam era que alguém trancasse a escola antes de checarem se todos haviam saído. Ao descerem para o térreo, todas as portas estavam trancadas e o silêncio na escola parecia sólido, quase opressivo. "Como assim ninguém percebeu que estamos aqui?" resmungou Lucas, forçando a maçaneta da porta de entrada. "Ninguém tranca a escola assim tão cedo." Fernanda deu de ombros, mas seu rosto estava tenso, os olhos se movendo rapidamente pelo corredor silencioso. "Devemos esperar na entrada. Alguém vai voltar para fechar de verdade." Ana balançou a cabeça, ainda visivelmente incomodada. "Enquanto esperamos, vamos procurar uma saída ou, sei lá, uma janela destrancada. Não quero ficar aqui até de noite." Os quatro começaram a explorar os corredores silenciosos e vazios, quando uma porta entreaberta chamou a atenção de Rafael. Era uma sala pequena e empoeirada no terceiro andar, tão escondida que parecia ter sido esquecida. Nenhum deles lembrava de tê-la visto antes. Curiosos, eles entraram, e Fernanda empurrou a porta que por um instante rangeu e trancou-se suavemente atrás deles. Dentro da sala, o ar era frio e pesado, com um odor antigo de madeira mofada e poeira acumulada. Pilhas de cadernos velhos e fotos em preto e branco estavam espalhadas nas estantes e mesas, como se algum professor tivesse abandonado suas coisas e nunca voltado. Ana pegou um dos cadernos e começou a folheá-lo, mas parou ao ver os nomes e rostos de crianças desconhecidas, e uma data de mais de 40 anos atrás. "Gente, isso é muito estranho", sussurrou ela. "Esses são alunos da escola, mas eu nunca ouvi falar deles. E tem alguma coisa errada aqui." Fernanda pegou uma das fotos. Era um retrato em preto e branco de uma turma que parecia congelada no tempo. As crianças com expressões sérias e inquietantes, como se estivessem sendo forçadas a posar. "Olha só", disse ela, apontando para um garoto no fundo da foto. "Ele está olhando diretamente para nós." Rafael riu nervosamente. "É só uma foto velha, nada demais." Mas o ar frio na sala parecia intensificar-se, e Lucas franziu o senho, olhando ao redor, como se estivesse esperando que algo saísse das sombras. Logo Ana percebeu algo estranho. Uma das portas que levava de volta ao corredor não estava mais lá. Era apenas uma parede lisa, sem maçaneta, como se a porta nunca tivesse existido. Eles olharam ao redor, incrédulos e sem entender o que estava acontecendo. "O que está acontecendo aqui?" Lucas murmurou, sentindo um arrepio na nuca. É como se o lugar estivesse mudando. O ambiente parecia mais escuro, as sombras se alongando e se retorcendo pelas paredes. Fernanda sentiu o coração bater mais forte e se aproximou dos outros, tentando manter a calma. "É só nossa imaginação. Deve haver outra saída." Rafael, tentando não demonstrar seu próprio medo, sugeriu procurar por alguma janela, mas o ambiente parecia conspirar contra eles. Quando voltavam a um canto, a sala havia mudado, os móveis trocavam de lugar, e a mesma sensação de presença pesada os rodeava. Enquanto continuavam explorando, começaram a ouvir sussurros leves, quase indistinguíveis, como se vinham de crianças brincando em um canto escondido. As vozes infantis eram baixas, uma mistura de risos e choramingos, aumentando o clima de tensão. Cada passo que davam parecia guiá-los mais profundo do lugar, como se a própria sala estivesse viva, moldando-se ao redor deles. Ana, trêmula, olhou ao redor, tentando afastar a sensação de pavor que crescia em seu peito. "Alguém está brincando com a gente? Isso só pode ser uma brincadeira, certo?" Mas sua voz falhou no fim da frase, e a verdade assombrosa começou a se solidificar na mente de todos. Subitamente, Fernanda encontrou uma porta. Sem pensar, empurrou-a, revelando uma passagem escura. No fundo da nova sala, havia um espelho empoeirado, com um vidro ligeiramente rachado. Em seu reflexo, porém, viam-se outras crianças, que não estavam ali.
Rafael aproximou-se, fascinado e horrorizado ao mesmo tempo. As crianças no espelho tinham roupas antigas, da mesma época das fotos que tinham encontrado. Uma das meninas no espelho fixou o olhar em Rafael e, com um sorriso que causava arrepios, moveu os lábios em um sussurro que ele não conseguia ouvir. Ele recuou, o rosto pálido, mas as outras crianças no espelho começaram a se aproximar, como se quisessem atravessar o vidro. Isso é errado, disse ele, sem conseguir tirar os olhos do espelho. Eles estão tentando sair. De repente a sala começou a girar e eles ouviram um ruído alto de algo arranhando as paredes, como se unhas invisíveis estivessem riscando o gesso. As vozes infantis tornaram-se mais altas, quase como gritos, e um dos cadernos caiu ao chão, abrindo-se numa página onde, rabiscado com letras trêmulas, estava escrito: "Estamos presos." Ana soltou um grito, agarrando-se a Fernanda, enquanto Rafael e Lucas tentavam forçar a porta por onde tinham entrado. Quando finalmente conseguiram abrir, não era o corredor que viram do outro lado, mas uma sala ainda mais escura, quase um túnel de sombras. Eles correram, os sussurros infantis perseguindo-os, até que finalmente saíram do terceiro andar e se viram de volta no térreo, ofegantes. A escola estava iluminada pela luz pálida do sol que se escondia por entre as nuvens da chuva que passava. Mas algo estava errado. Ao olharem o relógio, perceberam que horas haviam passado, quando na verdade sentiam ter passado apenas alguns minutos. Os colegas que encontraram no pátio pareciam confusos ao ver os rostos pálidos e assustados dos quatro. Nenhum deles conseguia explicar o que havia acontecido naquela sala esquecida. Mas uma coisa era certa: o terceiro andar, com aquela sala empoeirada e suas vozes fantasmagóricas, nunca mais seria visitado. Não por eles.